Quais HQs publicadas em 2020 você deveria saber? Quais foram as principais HQs publicadas nesse ano? Afinal de contas, 2020 foi um ano bom para quem gosta de quadrinhos? Esse vídeo vai te deixar atualizado em tudo de mais importante que aconteceu no mundo dos quadrinhos em 2020. 2020 foi um ano tanto conturbado para a indústria dos quadrinhos. Mas quais HQs publicadas nesse ano você deveria saber? Vem comigo nesse vídeo que eu listei 10 HQs da Marvel e da DC publicadas pela Panini em 2020 que você deveria saber. Ordenei esses quadrinhos por ordem de publicação, ou seja, começa em janeiro, fevereiro e aí por diante. E o critério que eu utilizei para definir esses 10 foi a repercussão que as histórias tiveram, a importância das histórias para o universo canônico das editoras e, é claro, a qualidade das histórias. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro da lista. Relógio do Juízo Final, edição número 9 a 12. Essa é a continuação oficial de Watchmen, nessa saga que colocou frente a frente os heróis do universo de Watchmen contra os heróis do universo convencional da DC. O Dr. Manhattan, ele prevê o futuro, só que ele não consegue prever além do momento em que o Superman aparentemente dá um soco na cara dele. Aí ele pensa que há dois destinos: ou o Superman matou o Dr. Manhattan, ou o Dr. Manhattan simplesmente destruiu a linha temporal inteira e o universo inteiro. Tem os roteiros do Geoff Johns e a arte do Gary Frank. E no primeiro volume desse ano, que foi a edição número 9, todos os heróis do universo DC vão enfrentar o Dr. Manhattan. E esse quadrinho começou a ser publicado no Brasil em maio de 2019 e teve sua última edição publicada em maio desse ano 2020. Pode dizer que ele é um clássico contemporâneo. Guerra dos Reinos teve o seu primeiro volume publicado no Brasil em fevereiro desse ano. Foi um mega evento da Marvel, dividido em 3 partes. É a conclusão da fase do Jason Aaron no Thor, que ele estava preparando desde lá de 2012. Na trama, a gente tem o Malekith, que derrotou todos os 9 reinos. E aí só sobrou um reino, a Terra. Aí o Thor, o Justiceiro, os heróis mais urbanos em geral, o exército de Asgard e os Vingadores vão todos se unir para defender a Terra do exército do Malekith. Homem-Aranha, História de Vida, HQ publicado no Brasil em março desse ano. A trama desse quadrinho viaja por cada década da história do Homem-Aranha, ou seja, cada edição é uma década. A primeira edição começa em 1960 e a última edição começa em 2010 e termina em 2019. Os fatos que estavam acontecendo em um determinado momento no mundo real impactam na história. Como por exemplo, na década de 60 estava acontecendo a Guerra do Vietnã e o Peter vai refletir se ele vai ou não para a Guerra do Vietnã. Além disso, os fatos da cronologia do personagem também vão interferir nessa história, como por exemplo Guerras Secretas, a Caceta de Kraven, Saga o Clone, Morte de Gwen Stacy e etc. Tem os roteiros do Chip Zdarsky e a arte do Mark Bowlby. Falando em Chip Zdarsky em quadrinhos de março, Demolidor Chip Zdarsky. Foram publicados 3 volumes esse ano, fase muito elogiada do Demolidor com os desenhos do Marco Checchetto, que pra mim é muito bom o desenho dele. Além disso, também tem os desenhos do George Fornes. No caso, a ordem dos desenhistas dessa HQ é: o primeiro volume começa com o Marco Checchetto e termina com o George Fornes. No segundo, é apenas o George Fornes que desenha. E no terceiro, volta o Marco Checchetto para desenhar o Demolidor. E a trama começa com o Demolidor se recuperando, porque na edição passada ele estava bem mal. Aí ele vai tentar impedir um pequeno assalto e acaba tomando uma surra de uns bandidos qualquer. E no meio de tudo isso, um bandido acaba morrendo. E aí o Demolidor vai ficar louco porque agora ele é um procurado pela polícia e um assassino. Queda do Morcego. Primeiro volume dos 3 foi publicado aqui no Brasil em abril desse ano e é uma história escrita por diversos roteiristas diferentes, publicada originalmente no ano de 1993. É uma das histórias mais marcantes do Homem-Morcego. A trama começa com o Bane viajando até Gotham City e libertando todos os prisioneiros do Asilo Arkham, o que leva ao Batman a um esgotamento psicológico e mental. E o Bane fica vigiando o Batman durante um bom tempo, assim descobre todos os seus pontos fracos. E é nesse quadrinho que acontece a icônica cena onde o Bane cruelmente quebra a coluna no Batman. E não foi só o Batman que sofreu perdendo a coluna, porque durante esse tempo a DC estava tentando mudar o status dos personagens. Nesse tempo, por exemplo, o Superman acabou morrendo, o Aquaman perdeu a mão e virou como se fosse o Capitão Gancho, e o Lanterna Verde acabou virando o vilão. Arqueiro Verde, A Queda, HQ que foi publicado no Brasil em abril desse ano. Eu coloquei ela na lista mais pela emoção do que pela razão.
Sinceramente, eu não entendi muito bem essa publicação da Panini, porque ela tinha publicado os 2 encadernados anteriores dessa fase já fazia um bom tempo. Ela não tinha dado nenhum indício de que iria publicar esse terceiro encadernado do Arqueiro Verde. E quando eu vi esse quadrinho em catálogo, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto demais dessa fase. Esse foi o quadrinho que consolidou o Jeff Lemire e o Anderson Sorrentino, que depois de fazer essa fase do Arqueiro Verde, foram fazer Velho Logan na Marvel, aí depois foram fazer Diddle Falls na Image, e agora estão até hoje juntos, desenhando mais recentemente o Coringa. E esse quadrinho é a conclusão da fase do Jeff Lemire e do Anderson Sorrentino e do Marcelo Maiolo no Arqueiro Verde. E uma continuação direta do encadernado anterior, que é Arqueiro Verde Guerra dos Renegados. Então, para você ler esse terceiro volume, você tem que ter lido o Máquina Mortífera, que é o primeiro, o Guerra dos Renegados, que é o segundo, e aí agora o Arqueiro Verde, a queda, é a conclusão dessa fase. A história começa com o Oliver Queen perdendo tudo que ele tem. Ele perde a empresa, ele foi acusado por um crime que ele não cometeu. Basicamente, o Komodo, que é o antagonista, faz da vida do Arqueiro Verde um inferno. E o Jeff Lemire, que é o escritor, ele cria um universo muito maior para o Arqueiro Verde. Carnificina Absoluta, HQ que foi publicada no Brasil no mês de junho desse ano. Carnificina Absoluta é uma grande saga da Marvel dividida em 3 partes, fora um monte de tie-ins e spin-offs que tem. Tem os roteiros do Donny Cates e a arte do Ryan Stigman. E mantém a mesma equipe criativa da mensal do Venom. Ou seja, Carnificina Absoluta é uma continuação da mensal do Venom, porque a Marvel viu que a mensal do Venom estava fazendo sucesso e resolveu fazer disso um evento envolvendo a Marvel inteira. A trama envolve o Knu, um vilão da Marvel, que ele foi banido pelo Thor e pelos simbiontes. Ele estava na dele adormecido durante milênios. Aí agora chegou a hora de ele acordar. E aí o Carnificina acaba virando um servo do Knu e está disposto a matar todo mundo que um dia já teve contato com os simbiontes. Isso aí inclui um monte de heróis do universo Marvel, como por exemplo o Homem-Aranha, o Venom e etc. E a Panini deve publicar em 2021 a continuação de Carnificina Absoluta, que no caso não é mais o Carnificina o antagonista, e sim o Knu, né? E porque saiu recentemente lá fora a primeira edição. X-Men Jonathan Hickman. Esse gibi é simplesmente um fenômeno. Essa fase que reformulou os X-Men. Os mutantes são uma nação e uma potência mundial. Eles habitam em uma ilha chamada Krakoa, e a gente vê o sonho do Charles Xavier e do Magneto finalmente se concretizando. É um quadrinho que aborda bastante uma questão política, e eu particularmente gostei demais desse novo visual do Charles Xavier, como se fosse um visual mais misterioso, digamos assim. Tem os roteiros do Jonathan Hickman e esse gibi foi publicado no Brasil em julho desse ano. Ainda em julho, Batman e Superman. Esse arco ele tá aqui mais pela importância que ele vai ter para o universo canônico da DC do que propriamente por causa da história. Os roteiros do Joshua Williamson e a arte do Mark Russell. Após as consequências da HQ Batman Kiki, o Batman e o Superman vão se unir para descobrir quais foram os heróis infectados pelo Batman Kiki. E essa HQ dará início a algo muito maior para o universo canônico da DC. Chegamos ao último, Decomposição, HQ publicada no Brasil em agosto desse ano. Esse quadrinho ele foi um sucesso de vendas lá nos Estados Unidos, e na trama a gente tem o Darkseid é expulso da Terra. Porém ele diz que já conseguiu o seu objetivo na Terra. Aí o Darkseid faz alguns experimentos com a caixa materna e cria um vírus tecnológico. E aí todo mundo que tem contato com o celular ou com algum aparelho tecnológico acaba se sendo infectado. Tem os roteiros do Tom Taylor e a arte do Trevor Straczynski e do Stefano Claudiano. E agora eu te contei as 10 melhores HQs desse ano. Mas você quer ir além? Você quer saber todo mês quais são as melhores HQs de cada mês? Então esse é o lugar certo para você se inscrever aqui no canal, porque eu sempre trago praticamente todo mês novidades dos quadrinhos com esse nível de informação. Então, e novamente, caso você tenha sentido falta de alguma HQ, sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia e por ter sido até aqui, e Deus te abençoe, te desejo um bom 2021 e até o próximo, tchau!